iniciando outra gravação aqui agora sobre plotagem, beleza? Pessoal, agora que nós temos nossas plantas, né, nossos papéis configurados, eu vou colocar aqui quantas folhas tem? São 3 folhas. Essa é a folha 1, depois tem 3 folhas. Isso é bastante importante, tá, pessoal? A sequência das folhas, aqui é a folha 2, e aqui eu tenho a folha 3. De 3, ok? Outra coisa importante é que, vejam só, eu tenho a numeração dos meus desenhos. 1, 2, 3, 4, né? E 5. O que acontece? Essa numeração, pessoal, ela é referente aos desenhos que tem dentro da prancha. Então, se eu tenho aqui desenho 1, desenho 2 da prancha, da folha 1. Aqui, eu não vou ter desenho 3 e desenho 4. Eu vou ter desenho 1. Ops, volta aqui. E desenho 2 da folha 2. E depois eu vou ter o desenho 1 da folha 3. Ok? Outra coisa, pessoal, importante de dizer aqui, lembrem-se de não dar zoom aqui depois que vocês tiverem organizado o desenho. Por quê? Ele mexe na escala. Tá? Então, se vocês derem zoom por acaso, vai lá, reajusta a escala e tá tudo certo. Beleza? Tranquilinho? Agora, pessoal, nós vamos começar com a nossa plotagem. Como que eu faço a plotagem? Dou o comando Ctrl P ou plot. Ok? E ele vai me abrir essa janelinha. Para vocês, para quem está fazendo plotagem pela primeira vez, vai ter essa janelinha aqui, sem as opções complementares. Tá? É só clicar nessa setinha, que você vai abrir a barra com outras opções. Ok? Como eu já disse, pessoal, a plotagem, né, nada mais é que uma impressão do desenho. A gente vai fazer a impressão, colocar esse desenho em um PDF. Tá? Geralmente é PDF que a gente coloca. Beleza? Então aqui, nós vamos começar pela configuração da printer, né, da impressora, ou da plotter. Tá? Vamos começar com a configuração dessa caixinha aqui. Então nós vamos lá, DWG to PDF. Nós vamos transformar esse arquivo de DWG para PDF. Qual que é o tamanho da prancha? A primeira prancha que eu vou fazer a plotagem é essa daqui. Ela está no tamanho A0, padrão. Tá? Então vem aqui, ISO, procuro os formatos ISO, está aqui, ISO. ISO Full Bleed. Por que Full Bleed, pessoal? Porque ele não vai ter margens de impressão. As margens já estão configuradas aqui. Então, sempre ISO Full Bleed. Qual que é o tamanho? A0. Ok? O que eu vou plotar? Aqui eu vou plotar a minha window. Então, eu clico aqui em Window, ele vai fechar essa janela e vai me perguntar o que você quer plotar. Qual a sua janela de plotagem? Tá? É essa prancha. Eu vou selecionar como se eu fosse fazer um retângulo, justamente nas margens dessa prancha. Sempre na margem externa, tá, pessoal? Beleza. Vejam que aqui ele tem uma margem, né, duas margens que estão vermelhas. Isso quer dizer que tem desenho para fora da margem do papel. O que eu faço para corrigir? Eu centralizo a minha plotagem, então Center the Plot, e agora ferrou com tudo, né? Mas eu coloco aqui Fit to Paper. Tá? E agora, professor, ele está saindo em paisagem lá dentro da minha plotagem. É só eu vir aqui e mudar para retrato. Tudo certo. Beleza? Como que eu sei que está em escala? Tá? O meu desenho, ele tá na escala 1:50. E ele está configurado ali embaixo, tá? Nesse cornerzinho aqui, não para 50. Beleza, isso está certo. A minha prancha está desenhada nas mesmas dimensões da folha A0. Isso está certo. Se os dois estão certos, e se está centralizado e alinhado ao papel, está tranquilo, ele está na escala certa. Beleza? Vou dar um Apply to Layout e vou dar um Preview. Por que eu cliquei em Apply to Layout? Porque quando eu fechar isso daqui, quando eu der um Cancel,
Tá? Vejam que agora, aquele quadradinho pontilhado que estava aqui, ele vai estar aqui nessa prancha. Não dá para vocês verem, eu vou tirar ela um pouco daqui, ó. Mas olha só onde ela veio parar. Tá? E toda vez que eu abrir a minha janela de plotagem, ele já vai vir configurado dessa forma. Ok? Eu vou dar um preview. Olha só. Está aqui a minha plotagem. Tá? Só que ele não está configurado em preto, porque todas as plantas, né, elas devem ser configuradas em preto, em escala de preto. Beleza? Não em escala de cinza, só preto mesmo, monocromático. E eu tenho essa opção aqui, ó, monocromático, do próprio AutoCAD. Tá? Dou um preview. Opa, olha só. Ficou tudo preto. Só que eu não tenho diferença de espessura, veja. A achura está na mesma espessura da parede, que está na mesma espessura da cota, que está na mesma espessura da linha do texto, dos símbolos, está tudo igual. Eu não configurei espessuras aqui. É para isso que a gente tem o nosso CTB. Tá? Então vamos lá. O que é um CTB? Um CTB, pessoal, é um estilo de plotagem. É uma tabela que vai dizer exatamente como vai ser feita a sua plotagem. Tá? De acordo com cada item, de acordo com cada layer que você configurou. O CTB, ele pode ser o do CAD, do próprio CAD, que já vem alguns CTBs. Esse CTB modificações e esses testes aqui foi eu que criei. Tá? E a gente vai criar um novo CTB. Mas o CAD já vem com alguns CTBs pré-configurados. Aqui, pessoal, nós temos duas opções de plotagem. Eu vou falar a que é mais utilizada pelos escritórios. E como eu disse lá em umas aulas passadas, existem várias maneiras de plotagem. Não é porque eu vou falar uma aqui que vai ser a verdade absoluta. Ok? Nesse projeto que eu tenho aqui, ele é um arquitetônico do ano passado, que eu fiz ele ano passado. Até então eu trabalhava com as layers todas configuradas por aqui. Veja só, eu tenho todas as layers com todas as espessuras, tudo configurado por aqui. Beleza? Cores, tudo por aqui. O que eu fazia para plotar? Simplesmente dava o plot, configurava tudo, eu só vou voltar com as configurações originais, e colocava aqui no monochrome. E ele já dava, dava certo? Não dava nada certo. Mais um aqui, né? E eu venho aqui, na minha plotagem, landscape, e coloco no monochrome. Dou um preview, olha só. E as minhas layers estão certas. Por quê? Porque eu configurei as espessuras já aqui, na minha Layer Properties. Dessa forma que eu vou ensinar vocês, vocês não vão fazer dessa forma. Lembra que eu falei para vocês? Faça uma tabelinha e não configura as espessuras ainda. Que isso depois a gente vai fazer no CTB. É isso que a gente vai fazer agora. Ok? Então vamos lá. Vamos abrir a nossa janela de plotagem. E vamos criar um novo CTB. Professor, preciso criar um CTB para cada projeto que eu for fazer? Não. Se você utilizar as mesmas layers e se você utilizar o mesmo CTB, você configura uma vez e isso você faz para todos os seus projetos. Ok? Então vamos lá. Vou clicar aqui em New. E ele vai perguntar, você quer começar do zero ou você quer de algum arquivo? Vamos começar do zero. Avançar. Como que vai ser o nome desse CTB? CTB, aula, hoje é dia 16/6. Pronto. Avançar. Aqui, antes de vocês finalizarem, antes de vocês concluírem, vocês vão clicar aqui ó, em Plot Style Table Editor. Que aqui vocês vão encontrar todas as cores e todas as configurações de vocês, que vocês precisam fazer. Ok? Como que a gente faz essa configuração de cores? Tá? É aqui que a gente vai fazer, identificar cada cor por cada espessura, identificar como elas vão ser, como a aparência delas vai ser lá na minha impressão. Tá? Se eu não quiser, se eu quiser finalizar, concluir por aqui, depois tem como eu editar isso daqui também. Tá? É o que a gente vai fazer aqui. Então tem aqui, meu CTB, aula 16/6, feito, criado. Se eu colocar aqui como preview, olha só, ele vai sair todo colorido porque eu não configurei nada ainda.
Vamos fazer uma modificação. Eu venho aqui nesse editor, clico aqui, seleciono a primeira cor, vou lá na cor 255, aperto Shift e seleciono todas. E eu coloco, em vez de Use Object Color, eu coloco Black. Então tudo vai sair em preto. Todas as cores vão ser pretas, ok? Vou dar um Save e vou dar um Preview. Olha só, tudo preto. Ok? Vamos fazer um teste aqui. Vou dar um Apply to Layout. Vou cancelar. Qual que é a cor da minha cota? Vamos lá. Cota está na cor 10. Eu vou lá no meu CTB, Plot, venho aqui. A cor 10, ela vai ser vermelha, por exemplo. Save e dou um Preview. Olha só o que aconteceu. Todas pretas, apenas a cor 10 sai no vermelho. Beleza? Não, eu quero a cor 10, ela é vermelha, a cor 10 é vermelha, mas eu quero que ela saia magenta. Save, Preview. Olha só, magenta. Beleza? É assim que a gente configura cor por cor. Professor, preciso configurar as 255 cores? Não. O que a gente vai configurar são apenas as cores que a gente tem, que no caso eu coloquei a estrelinha, que são as cores que precisam de configurações especiais. Por quê? Porque todas as cores, pessoal, Plot, todas as 255 cores, eu vou selecionar todas aqui, todas as cores vão ser pretas e todas as cores vão ter um line weight, ou seja, uma espessura mínima de 0,05 milímetros. Tá? Exceto algumas que eu vou configurar. Então vamos lá, como que eu configuro? Vou dar um Save, vou dar um Cancel. Eu vou trazer essa configuração aqui ali para o meu layout para eu conseguir uma visualização melhor. Tá? Então vou dar um Scale. Vou deixar elas aqui, só para eu ter uma visualização melhor. Tá? Vou dar um Plot, abrir uma janelinha. E agora eu venho aqui no meu editor de CTB. A cor 1, ela tem espessura 0,10. E é tudo preto. Na cor vocês não precisam mexer em nada. Então, cor 1, qual que é a espessura? 0,10. Ok? Cor 2, espessura 0,15. Cor 3, espessura 0,20. Então, cor 3, 0,20. A cor 4, 0,30. Cor 5, 0,40. Cor 5, 0,40. Cor 6, 0,50. 6,50. Cor 7 é a geral, 0,5. Cor 7, 0,5. Cor, que mais? 6 aqui, beleza. Cor 9, também 0,5. Tá aqui. Depois eu tenho cor 4, 0,30. Está aqui já, no ponto 30, já está configurado. Depois eu tenho, diferente aqui, eu estou vendo todas as que são diferentes de 0,05. Então, diferente de 0,05, tem a cor 160, que é das portas. Vamos lá no 160, ela tem 0,15. E a cor 10, 0,15 também. Então, aqui a cor 10, 0,15 de espessura. Pronto, todas as cores configuradas. Professor, mas você não configurou todas aqui. Por que, pessoal? Eu não preciso configurar o que já está no 0,05. Lembra que eu selecionei todas, coloquei 0,05, coloquei todas em preto. Essa é a configuração básica. Depois eu só venho com as que eu preciso, que tem uma espessura diferente, tá? E configuro essas. Vamos ver como que está na nossa impressão. Dou um Save e dou um Preview. Olha só, já temos a espessura de todas as nossas layers diferentes. Tá? Então, a layer de Ashura bem fininha, layer de piso bem fininha, layer de parede a mais grossa que tem, layer de cotas uma intermediária, a layer do traço ponto, né, que é a do corte um pouco mais grossa. Tá?
E mais, tracejadas fininhas, ok? Layer de texto também fininha. Olha só. Tudo certinho. Tá? Vamos dar uma olhada aqui. Olha só. Aqui eu tenho a minha diferença de espessura também. Tudo bonitinho. Tranquilo? Vou dar um ESC para sair do meu preview. Vou dar um cancel. Dúvidas até aqui? De como configurar o CTB? Professor, tira só Oi? uma dúvida. Sim. Tem alguma NBR, alguma norma que a gente tem que seguir para essas espessuras específicas ou não? Existe a NBR 95, a NBR 6495 de 95, se eu não me engano. Não lembro o ano dela, mas o número dela é 6495. Tá? Essa NBR é a NBR que regulamenta todo o desenho arquitetônico, mas é uma NBR, é uma norma. O que a norma reguladora é? É uma norma, simplesmente, ela não é lei. A gente não necessariamente precisa seguir a norma, ok? O que ela fala em relação às espessuras? Ela fala que a espessura mais grossa, ela precisa ser pelo menos 2 vezes a espessura da mais fina. Então, se eu tiver a espessura das paredes como a mais grossa, ela precisa ser necessariamente 2 vezes mais grossa, no mínimo, do que a espessura mais fina, que no caso seria uma de piso. Tá? É isso que a norma fala. Mas, se nós formos nos restringir à norma unicamente, nós vamos ficar com 2 tipos de layer só. E não é isso que a gente precisa, porque a norma ela foi criada lá em 95, antes de toda esse boom do AutoCAD. Então não tem norma que regulamenta espessuras para desenho arquitetônico no AutoCAD, e sim no desenho à mão. Tá? Professor, quero seguir a NBR. Pode seguir? Pode, tranquilo. Lá ele tem uma parte da NBR que vai falar sobre espessura, sim. Tá? Mas aí, no caso, então, desde que o desenho fique legível, eu posso estipular a espessura de cada linha. Com certeza, com certeza. Você vai ver, né, quando vocês começarem estágio, que cada escritório tem um tipo diferente de CTB. Tem escritórios que nem tem CTB, porque daí fica a teu critério a espessura das linhas. Mas o que tem que ficar correto, que é justamente o que a gente vai fazer na última etapa, a legibilidade do desenho e a compreensão de tudo. Tá? Isso daqui tem que estar muito bem correto, muito bem aplicado corretamente. Tá? Se o teu desenho, professor, coloquei ali para as minhas paredes uma espessura de 0,6, tá? 0,6 milímetros. Ficou legível? Beleza. Professor, coloquei de 0,3, ficou legível? Tranquilo. Tá? Professor, eu coloquei a espessura das paredes de 0,10. Aí a gente já começa a ter alguns problemas. Né? Porque a parede ela tem que destacar obrigatoriamente dos outros itens, tá? Do meu projeto. Olha só. Beleza? Beleza, obrigado. Nada. Então vamos lá, pessoal. Essa plotagem já está pronta. Não preciso mexer em mais nada. Ok? Estou com o meu CTB configurado. Tá? Salvo. É esse CTB que eu quero usar. Está aplicado ao meu layout. Agora é só eu clicar em OK. Professor, Oi? perdão, só fazendo mais uma adendo. Sim. Na realidade, você configura essas linhas. No caso, quando você fez essa configuração, essa CTB está especificamente para essa primeira plotagem que você está fazendo, ou quando você fizer nas outras, ela vai seguir o mesmo padrão? Para todas as plotagens desse desenho e para todos os projetos dentro desse AutoCAD da tua máquina. Tá, então... Inclusive, os CTBs eles podem ser compartilhados. É um arquivo. CTB é um arquivo que ele pode ser enviado. Então, uma vez configurado o CTB, você pode configurar qualquer AutoCAD. Tá, só mais uma pergunta. Uhum. Então, eu tenho que me atentar ao tipo de linha que eu também estou utilizando nos outros cortes e nas outras plantas, para quando eu for fazer, no caso, a plotagem, ela não saia desconfigurada. Exatamente. Ou para que você não tenha que configurar o CTB sempre que você fizer um novo projeto. Por isso que eu já recomendo que vocês façam um compilado de layers aqui, para que vocês sempre tenham utilizando, né, vão utilizando essas mesmas layers.
para não precisar ficar configurando um CTB diferente para cada projeto. Só para ver se eu fixei a mensagem. Então, no caso assim, quando a gente for fazer a fachada, a minha layer mais grossa, que seria a da frente, ela tem que ser da mesma cor das paredes, ou não? Isso, não necessariamente. Eu posso colocar, por exemplo, uma fachada que tem 3 níveis, né? Uma ponto .40, depois uma ponto .20 e depois uma ponto .10. Tá? Tem que se atentar sempre a essa coluna das espessuras. Mas aí, no caso, a minha cor que eu utilizar na fachada, ela tem que ser as mesmas penas ou não? Sim, isso obrigatoriamente. Então, veja só. Aqui, na minha fachada, eu tenho aqui pena ponto .40, depois eu tenho a ponto .30 e depois eu tenho a ponto .15. Veja que aqui na minha cobertura, deixa eu ver onde que eu utilizei as mesmas aqui. Aqui, na cobertura eu tenho a utilização, na fachada eu tenho a utilização da ponto .30, na cobertura também a ponto .30. Tá? Eu poderia substituir essa daqui da cobertura por essa azul aqui, que é a ponto .40? Sim, poderia. Mas que obrigatoriamente todos os desenhos que estejam feitos aqui devem estar dentro desse compilado de layers. Ok? Entendi, era essa, porque assim, na realidade eu tinha notado que tem diferenciação de cor, mas a pena é a mesma. Isso, pode ser. O que vai acarretar isso daí? Você pode ter uma pena ponto .40 da cor azul e uma pena ponto .40 da cor... Vamos falar em números de cor. Você pode ter uma pena ponto .40 da cor 5 e uma pena ponto .40 da cor, sei lá, 130. Pode. O que você vai ter que fazer é, lá no seu CTB, veja só, configurar tanto a cor 5 quanto a cor, vamos ver que cor que é 140, tanto a cor 5 quanto a cor 140 para ser a mesma espessura. Ah, entendi. Beleza. Tá? Então não pode esquecer de fazer essa descrição para fazer a alteração depois da espessura. Exatamente. É importante que você faça isso daqui para te ajudar, né? Para você realmente não esquecer de configurar. Beleza, obrigado. Nada. Então vamos lá. Finalizando a primeira plotagem. Está tudo configurado, está aqui DWG to PDF, está no A0, está centralizado e colocado, como que traduz o fit? Ajustado ao papel, acho que é esse daí, né? Modo retrato, está com o CTB correto, dou um OK. Ele vai pedir aonde que eu quero salvar esse arquivo, vou colocar lá no meu desktop. Então, plotagem, vou colocar assim, P01 aula. Prancha 1, aula. E está aqui. Abrir com o editor de PDF normal, veja só. Linhas configuradas, tudo certinho. Depois a gente vai fazer uma verificação mais aprofundada desses desenhos, ok? A próxima plotagem é uma plotagem um pouco menor. E qual que é a dimensão dela? A dimensão dessa plotagem, dessa prancha aqui, é de 500. Eu vou anotar isso daqui. Vou pegar um papel. A dimensão dessa prancha é de 541 por 934. Por que eu preciso dessas dimensões, pessoal? Eu vou lá na minha plotagem, tá? Ele vai vir na plotagem anterior que eu já fiz. Agora, eu preciso criar um novo tipo de papel para compor essa minha plotagem menor. Tá? Como que eu crio um novo tipo de papel? Vem aqui em Properties, aqui tem que estar em DWG to PDF, ok? Venho em Properties. Eu tenho aqui Custom Paper Sizes, ou seja, tamanho de papel customizados. Veja que eu já criei várias, né, que eu uso para algumas implantações, para algumas, enfim, para vários tipos de projeto. Eu vou adicionar uma nova. Então, Add. Vou começar do zero, porque é um tamanho diferenciado de prancha. Avançar. Qual que é a largura dessa prancha? 541. Qual que é a altura? 934. Milímetros. Avançar.
Aqui ele vai me perguntar da área imprimível, digamos assim. A área imprimível, eu quero toda a prancha, sem margens. Isso aqui são as margens de impressão. Eu vou deixar aqui tudo em zero, porque eu não quero margens de impressão. Tá? Seria a mesma coisa da gente configurar lá ISO Full Bleed a zero. Tá? Então, zero para todas as margens. Avançar. E eu vou dar um nome para ela. P2 aula. Avançar e concluir. Aqui eu vou dar um OK. E agora aqui, veja só, lá no começo da minha lista, vai estar aqui, ó, P2 aula. Já reduzida, 934, aqui não está aparecendo mais 541. Beleza? Agora eu venho aqui, o que você quer plotar? Eu venho Window novamente, clico nesse botão, e ele vai me perguntar a minha área que eu quero fazer a plotagem. Justamente toda a área da minha prancha. E veja que aqui ela já não precisou de mais nenhuma configuração, ela já está certinha aqui. Vamos dar um preview? Olha só. Já está com as espessuras, já está tudo em preto. As espessuras sendo diferentes uma das outras, olha só. Aqui na fachada a mesma coisa. Tem os 3 níveis, aqui teve um errinho, já a gente corrige isso daqui. Tá? Mas tudo certinho. Tá? Olha só. Vou dar um ESC para sair do meu preview. Tá? Vou dar um Apply to Layout para salvar essas configurações e vou dar um Cancel. Eu notei aqui que tem um erro na fachada. Tá? Vocês viram que essa linha saiu bem mais fina. Ela deveria estar mais grossa. Então ela é aqui na plotagem que vocês vão ver se tem algum erro no projeto de vocês. Ok? Então eu vou voltar lá no meu layout. Vou abrir minha janela de plotagem. E está tudo aqui. Vou dar um preview. Olha só, já foi corrigido. Beleza? Dá um ESC e agora sim eu posso dar um OK. P02, aula. Agora vamos para a nossa terceira e última prancha de plotagem. Essa aqui é uma prancha que está na horizontal. Qual que é o tamanho dela? Vamos dar uma olhada aqui. Largura D, 11,88. E altura D, sempre nas margens externas, 307. Vou fazer novamente a minha plotagem. Tá? Já está aqui salvo. Venho em Properties, Custom Paper Sizes, adiciono uma nova. Começa do zero. Então ela tem 11,88 por 307 milímetros, avançar. 0 para todas as margens, avançar. O nome dela vai ser P3 aula. Avançar e concluir. Dou um OK. E ela vai estar aqui, P3. Vou selecionar o que eu quero imprimir em um Window. Coloco toda a prancha aqui dentro do retângulo. Aqui não é mais Portrait, é Landscape, né? No modo paisagem. Dou um preview para ver se está tudo certo. E olha lá o meu corte. Ok? Todo certinho. Beleza? Todas as achuras saíram bem fininhas. Dá um ESC para sair. Dou um Apply to Layout. E dou um OK. P03, aula. Beleza. Aqui, pessoal, agora nós temos todas... Opa, isso aqui é um TCC, deixa eu fechar. Nós temos todas as nossas pranchas plotadas. Ok? Fazemos toda a verificação delas, ver se não tem nada fora do padrão, nada errado, se não tem nada em cima de nada, né? Porque pode ser que aconteça de você ter cotas em cima de algum outro item, tá? As tracejadas, vejam que estão todas bem fininhas, tudo certo. Aqui tem um erro. Conseguem notar o erro aqui?
Esse 2,60 não era para estar aqui, ele é de algum outro lugar. 2,40, essa cota toda está errada. Ó. A gente vai corrigir isso daqui agora. Na planta de cobertura, essa verificação por último, pessoal, é bastante importante para vocês notarem, tá? Qualquer tipo de imperfeição no desenho de vocês. É aqui que vocês vão ver se o desenho está correto. Tá? Então é legal fazer essa verificação sempre. Ó, essa cota aqui está errada. A gente precisa modificar. O resto está tudo certo. E aqui no corte, aqui também tudo tranquilo. Beleza? O que falta aqui no corte, pessoal? A achura dos banheiros. Aqui a gente precisa colocar a achura, então também tem coisa para corrigir. Vamos voltar lá no model. Começar aqui pelo corte. Nós temos a achura, né? Então eu pego a minha layer de achuras. Venho aqui com a minha achura. Coloco aqui uma achura quadrada, assim. Tá? Coloco ali um pouco maior, coisa de 2. Não, 1,5. 1,5, beleza. Aqui também é um banheiro, então vai outra achura. Fechou. Preciso corrigir essa cota. Só eu pegar essa parte aqui dela, colocar para algum lado. Acho que eu vou colocar aqui, para não ficar sobreposto a nada. Precisamos corrigir esta cota. De onde que é? Aqui. Ó, tem uma cota de 2,40, eu tenho... Nossa, toda errada essas cotas aqui. Tá? Da mesma forma, pessoal, que as achuras dão problema, as cotas também são maravilhosas para dar problema, viu? Então fiquem espertos com isso. Ó, eu vou apagar tudo isso. Vou dar um DC, ó. Vou selecionar que eu quero continuar. Aqui. Beleza. Aqui eu tenho um DLI, faço essa cota aqui de ponto 15. Opa, ficou em outra layer. Sondar um MA e pintar ela aqui. Pronto. Agora eu faço novamente as minhas plotagens. Tá? Então vamos lá. Voltar aqui. Começar de trás para frente agora. Então, plot. Tenho aqui esse P3. Já dou um preview para ver se está tudo aqui. Beleza. Dou um OK. Substituo esse arquivo. Sim. Aqui. Agora a segunda prancha. Aqui está no DWG. Aqui eu vou colocar no P2. Window. Seleciono aqui, coloco em Portrait. Está aqui, dou um OK. P2. Sim. Beleza. E aqui, minha última prancha. ISO Full Bleed a 0. Window. Coloco em retrato. Dou um Preview. Beleza. Dou um OK. E P1, substituo o arquivo. Perfeito. Está pronto nosso projeto arquitetônico feito, desenhado e plotado com sucesso. Beleza? Vou finalizar a gravação aqui.